Eu quero partilhar com vocês hoje o texto que está no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem, e eu vou ler até o versículo 20. E o que peço é que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, para poder acompanhar comigo a exposição desse texto. Lucas capítulo 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, eu gostaria hoje de falar com vocês um pouco sobre João Batista, o precursor do Rei dos Reis. Para mim, uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia e da história. O nascimento dele foi um milagre. A vida dele foi um portento. A morte dele foi um mistério. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer. João Batista pode ser considerado a dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Velho Testamento e abre o Novo Testamento. Ninguém recebeu elogio tão
elevado dos lábios de Jesus como João Batista. Foi Jesus quem disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Aqui, Lucas, que era médico e também historiador, tem um propósito de nos apresentar João Batista, mas de, no início, traçar para nós o panorama do Império Romano e da província de Israel, no cenário político e religioso em que João Batista dá início ao seu ministério. E Lucas adota uma metodologia, ele parte do geral para o particular, ele parte do império para a província. Então vejamos como é que ele inicia esse relato. Ele diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37 da nossa era. Se João Batista começou no 15º ano do seu reinado, estamos afirmando que João Batista começou o seu ministério no ano 29 da era cristã. A grande pergunta que eu faço é: como é que estava o cenário político do Império Romano nesse primeiro século, quando o cristianismo é estabelecido, começando na Judéia e chegando a Roma? Nós poderíamos parar e lembrar um pouquinho do grande general Júlio César, que foi assassinado, apunhalado inclusive por Brutus, a quem ele socorreu. Poderíamos pensar em Otávio, em Marco Aurélio. Poderíamos pensar em César Augusto, que começa o seu reinado no ano 27 e vai até o ano 14, período em que Jesus nasceu, que foi substituído por Tibério César, que governa do 14 ao 37, o imperador que governava o mundo quando João começa o seu ministério, e Jesus morreu e ressuscitou, que foi substituído por Calígula ou Gaio, que governa do ano 37 ao 41 e também é assassinado, que foi substituído por Cláudio, que governa de 51 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma, que foi substituído por Nero, que governou de 54 a 68, quando começa a terrível perseguição sobre a igreja, em virtude do incêndio de Roma, período em que os apóstolos Paulo e Pedro foram martirizados, que foi substituído por Vespasiano, que inaugura o Coliseu Romano, período em que 10.000 cristãos foram mortos com requinte de crueldade na inauguração daquela arena de morte, no ano 70, que foi substituído por Flávio, seu filho, que foi substituído por Domiciano, que governa de 81 a 96, o segundo Nero chamado, ou Nero redivivo, que perseguiu de forma dura e implacável os cristãos e bane o apóstolo João para aquela colônia penal da ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, onde escreve o livro de Apocalipse. Por que eu estou lhes fazendo esse registro histórico? Para provar uma única tese. O contexto político do império, quando João começa o seu ministério e quando a igreja é estabelecida, é o período mais cinzento possível na história da humanidade. Homens maus, truculentos, perversos e sanguinários governaram o mundo. Bom, mas agora vamos ver como é que estava o cenário político da província de Israel quando João Batista dá início ao seu ministério. Vamos prosseguir a leitura no verso 1. Observe comigo, por gentileza. Está escrito o seguinte: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconice, e Lisânias tetrarca de Abilene. Se você observou bem, há algo muito estranho nesse versículo. E o que tem de estranho nesse versículo? O que tem de estranho nesse versículo é que tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes, dos tetrarcas de Israel.
O primeiro nome da lista não é da família herodiana. O primeiro nome da lista aí é um governador romano. A pergunta é, como Pôncio Pilatos caiu de paraquedas aqui? Por que o tetrarca da Judéia não está aqui? Que era Arquelau, conforme Mateus 2,22. Mas no lugar dele tem um governador romano. Para explicar isso, eu preciso de um pouco da sua paciência, porque é preciso retornar um pouco para explicar esse ponto, para entender por que tem Pôncio Pilatos aqui não Arquelau, e entender isso é vital para entendermos a mensagem de João Batista. Então, vamos acompanhar um pouquinho, recuando na história. Vamos recuar ao ano 586, a.C., quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, da Babilônia. Esse cativeiro durou 70 anos. No interregno do cativeiro, a Babilônia caiu nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando Israel retorna para sua terra, quem governa o mundo não é mais a Babilônia, é o Império Medo-Persa. Esse império caiu nas mãos de um outro império, o Império Grego, ou Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande, que conquista o mundo, espalhando a cultura helênica, a cultura grega, espalhando uma língua universal na época, o inglês de hoje, a língua grega. Mas com a morte precoce de Alexandre, chamado Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, todo o seu vasto império é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o poder de Ptolomeu, dos Ptolomeus do Egito, ora sob o poder dos Seleucidas da Síria. Foi nesse período que foi feita uma tradução muito importante da Bíblia, do Velho Testamento para o grego, nós chamamos de Septuaginta. Foi no período Seleucida, quando o rei Antíoco IV, ou chamado Antíoco Epifânio, o templo de Jerusalém é profanado, uma porca é sacrificada no altar, isso provoca uma guerra, quando Matatias Macabeu, seu filho Judas Macabeu, não suportando esta afronta e esta profanação, declaram guerra contra os Seleucidas e ganham a guerra, libertando Israel do poder estrangeiro, inaugurando em Israel um governo chamado de Asmoneu. Entretanto, no ano 63 a.C., Pompeu conquista todo esse território e agrega o território de Israel ao chamado Império Romano. Na época, ele nomeou Antípater como rei sobre todo Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entender agora, o seu filho Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, começa a reinar e ganha do imperador César Augusto e do Senado romano o título de rei dos judeus. Pois bem, a grande pergunta é quem é esse Herodes o Grande? Porque quando você fala em Herodes na Bíblia, fica às vezes um pouco difícil e confuso saber que Herodes é o que eu estou falando. A Bíblia fala de 4 Herodes. Herodes o Grande é o pai desse time aqui do versículo 1, exceto Pôncio Pilatos. Depois você tem Herodes Antipas, esse que está aí, que era o tetrarca da Galileia. Depois você tem o rei Herodes Agripa I, não é tetrarca Herodes Agripa I, não, ele é rei. Ele ajudou Calígula a ser imperador, com a morte de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador, e ganha de Cláudio e do Senado romano o título de rei dos judeus. Foi quem mandou matar Tiago, lá em Atos 12, imaginando também matar Pedro depois da festa. Mas o Senhor liberta Pedro e um anjo mata esse Herodes Agripa I. E o último Herodes é o Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, que diz para Paulo em Cesareia assim: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Então, voltando ao Herodes o Grande, pai desse time aqui. Quem era esse homem? Primeiro, ele era um grande gestor público, um grande administrador. Tudo que tinha grande em Israel naquele tempo foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou o templo de Jerusalém, tornando-o tão belo e tão magnificente como o templo de Salomão.
Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram cerca de 1.000 judeus, quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado em Jerusalém. Esse homem tinha um problema, entretanto. Ele era muito truculento, muito violento, e tinha muito medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, composto de 71 membros, para dizer aqui, quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, 9 vezes. Desses muitos casamentos, a chamada esposa preferida dele, chamava-se Mariana, da nobreza. Logo que ele se casou, a sua sogra, Dona Alexandra, pediu para ele nomear um menino, um sobrinho de 17 anos, Aristóbulo, como sumo sacerdote em Jerusalém. A religião já estava corrompida. Ele nomeou. Para vocês terem uma ideia, do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam o cargo de sumo sacerdote, comprado a peso de ouro. A religião estava corrompida. Como o menino Aristóbulo estava indo bem no trabalho dele, ele ficou com ciúmes, mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, foge para o Egito. Ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra Alexandra no Egito. Quando ele faz isso, o imperador César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e diz: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Com medo de viajar, e Mariana, sua esposa preferida, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele na sua ausência, matou a esposa antes de viajar. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos seus para Roma estudar. Salomé, sua irmã, disse assim para ele: quando esses meninos voltarem, estarão mais aptos para o poder do que você. Não titubeou, mandou matar os 2 filhos. Quando ele estava morrendo na instância mineral de Jericó, ele mesmo tinha fabricado, construído essa instância mineral, ele fez Salomé, sua irmã, jurar para ele o seguinte: no dia que eu morrer, você vai me prometer que vai mandar matar pelo menos uma pessoa de cada família nobre de Jerusalém, porque quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Por que eu estou lhes contando isso? Por 2 razões. Primeiro, para entender um texto da Bíblia que você talvez passe por ele e não entenda, eu passei por ele muitas vezes, inclusive depois de ser pastor, e não entendia. Mateus capítulo 2. Está escrito lá, que quando os magos vieram do Oriente, chegando em Jerusalém, perguntaram assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei Herodes se alarmou, e com ele toda Jerusalém. Eu nunca entendia isso. Como um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira fica em pânico com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia quão truculento era esse homem, do que ele era capaz de fazer sempre que na cabeça dele alguém se levantava para ser concorrente do trono com ele. É por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém e arredores de 2 anos para baixo. Agora eu tenho uma boa notícia para lhes dar. Os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, jamais será apiado do poder. Ele reina e o seu trono é inabalável e eterno. Com a morte dele, o reino de Israel é dividido entre 4 partes. Nós chamamos isso na Bíblia de quê? Tetrarquias. O ponto que eu estou levantando é: por que que o primeiro tetrarca, o tetrarca da Judéia, não está aqui? Está lá em Mateus 2,22, mas não está aqui. E por que não está aqui? É que o filho dele, o Arquelau, que governava a Judéia, onde fica Jerusalém, a capital de Israel, foi tão mau, tão violento, tão truculento, pior do que o pai, que os judeus não suportaram.
Os judeus gritaram socorro, pedindo socorro para Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, porque embora Israel pertencesse ao Império Romano, quem mandava em Israel era a família herodiana, a família edomeia. O que Roma faz? Mais do que depressa, tira o Arquelau do poder, bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e constitui um governador romano. Pôncio Pilatos não é o primeiro, é o quinto. Bom, a pergunta que eu lhes faço é: esse time aqui do versículo 1 é gente boa? Pôncio Pilatos, Herodes Antipas, Filipe, Lisânias? A resposta é não. São maus, são violentos, são sanguinários. Se o cenário político do império estava muito ruim, quando João começa o seu ministério, o cenário político da província de Israel estava pior. É nesse contexto que a igreja começa. Bom, mas talvez você pergunte assim: já que o cenário político do império e da província estava muito cinzento, quem sabe a religião vai ser o porto seguro de esperança para o povo? Como é que estava a religião? Dê uma olhadinha no versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Tem 2 sumos sacerdotes? Só podia ter um. Tem 2. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. Diríamos nós hoje, com a nossa linguagem jurídica, que o Anás era o sumo sacerdote de fato, e o Caifás era o sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi interrogado, quem o interroga não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo para o pretório romano, para Pôncio Pilatos, é Caifás. A religião está corrompida. Agora eu vou fazer a pergunta. Num cenário desse, gente, tem esperança? Tem esperança? Agora vamos trazer para nós. Olha para o mundo. Olha para o mundo. Uma agenda global, anticristã. Para desconstruir os valores judaicos cristãos. Para minar as bases da família. Tem esperança? Agora olha para o Brasil. Com a mesma agenda. Tem esperança? Eu quero lhes dizer que quando o cenário, seja internacional, seja nacional, seja regional, seja local, seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso coração, parecer cinzento demais, Deus é poderoso para fazer uma incursão na história, mudar o placar do jogo e virar a mesa da história e criar um fato novo. Porque é nesse contexto que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele abre a porta para o Messias chegar, para trazer salvação, para trazer libertação, para trazer um novo tempo para a história. João Batista é um camarada estranho, se veste de maneira estranha, se alimenta de comida estranha, prega num lugar estranho. Mas preste atenção nisso, onde a palavra de Deus vem, aí as pessoas se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Não importa se numa grande metrópole, não importa se numa cidade interiorana, não importa se numa região rural, não importa se numa grande catedral, não importa se num templo pequeno, não importa se debaixo de uma árvore ou num deserto, onde a palavra de Deus vem, as pessoas se ajuntarão para ouvir a palavra de Deus. Sabem por quê? Não é o homem, não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Mas como é que foi o ministério dele? Confira o verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Isso aqui não é uma informação, isso aqui é uma agenda. É uma agenda. Leia os profetas, leia João Batista, leia Jesus, leia os apóstolos, e todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos.
A agenda do reino de Deus sempre foi centrífuga para fora. Nós queremos que a agenda hoje seja centrípeta para dentro. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. A grande pergunta é o que é que esse homem pregou? Preste atenção que tem 400 anos que ninguém prega. Chamamos este período interbíblico. De Malaquias a João Batista tem 400 anos, tem templo, tem música, tem sacrifícios, tem festa, mas não tem palavra de Deus. Aí levanta-se o primeiro pregador para pregar o primeiro sermão. Alguém poderia dizer: ô João, você pega leve, esse povo não está acostumado com Bíblia. Se o seu sermão for assim muito incisivo, se você não pregar um sermão politicamente correto, se você não for mais palatável, eles não vão aguentar não. Mas o que João prega? Ele prega batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele não é um profeta da conveniência, ele é o arauto do Rei dos Reis. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é o escultor do eterno. Ele não prega para agradar o auditório, ele prega para levar as pessoas ao arrependimento e à fé salvadora. Mas talvez você pergunte assim: mas de onde ele tirou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a fonte dessa mensagem? E a resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Isso é magnífico, porque depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro pregador que se levantou, ele não pregou correntes filosóficas, ele não pregou escolas psicológicas, ele não pregou o que os rabinos ensinavam nas escolas, ele abriu a Bíblia e pregou a Bíblia. O pregador não é a fonte da mensagem, o pregador não cria a mensagem, o pregador não é a origem da mensagem, o pregador não prega a mensagem que ele gerou, o pregador prega a palavra de Deus. Ele é não a origem da mensagem, ele é o transmissor da mensagem. A mensagem não é do pregador, a mensagem é de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Agora notem comigo, no versículo 4, que João Batista nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, para que ele se manifeste. Qual o pano de fundo disso aqui? Nos tempos antigos, quando um rei ou imperador ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas, sabe o que ele fazia? Ele mandava os seus engenheiros de trânsito na frente, abrindo estradas, para a comitiva real passar. João Batista é esse engenheiro de trânsito, do reino de Deus. Ele não está falando de estrada, ele está falando do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? O mundo só vai ver Jesus na igreja e através da igreja. Quando João, na ilha de Patmos, escutou uma voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quando ele se voltou para ver quem falava com ele não viu quem falava com ele viu as 7 igrejas. E no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. O mundo só vai ver Jesus na igreja e através da igreja. Agora, preparar o caminho do Senhor, irmãos, é o que eu chamo de avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Eu tive o privilégio de visitar um dos maiores avivamentos da história da igreja no século XX, na África do Sul. Esse avivamento aconteceu em 1966. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, foi construído um templo para 15 mil pessoas numa fazenda. 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. Cegos viram, tetraplégicos andaram, mortos ressuscitaram. Eu tive o privilégio de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas morta no caixão, e o Senhor Jesus a levanta da morte. Essas histórias e muitas outras estão relatadas em 2 obras que você pode ter acesso. A primeira delas
Reavivamento na África do Sul, compilada pelo reverendo Augustus Nicodemos, que estudava naquela região, na África do Sul. E a segunda obra, ainda em inglês, não foi vertida ainda, God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. E nós fomos, pastor, para lá com uma caravana de umas 60 pessoas. O brasileiro é muito místico, por natureza, e algumas pessoas disseram assim: eu quero ver diante dos meus olhos algum milagre acontecer. Pasmem vocês, ficamos lá mais de uma semana, nem a palavra milagre nós ouvimos lá. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como aquele lugar. Então perguntamos ao pastor Erle Stiggin: pastor, o que é avivamento? E ele respondeu para nós: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Se você perceber comigo, o verso 5, trata de 4 profundas mudanças que precisam acontecer na nossa vida, para que a nossa vida não seja uma porteira fechada, mas um caminho aberto para Jesus se manifestar. Primeira coisa, todo o vale será aterrado. Segunda coisa, todo monte outeiro vai ser nivelado. Terceira coisa, todo o caminho torto vai ser retificado. Quarta coisa, todo o caminho escabroso será aplanado. Resultado, um grande avivamento, do versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Do que ele está falando? O que é um vale? Vale é um lugar escuro, é uma depressão, são as cavernas da alma, são as gavetas secretas do coração, onde se aninham pecados escondidos. Enquanto isso não for tratado, as chuvas do avivamento serão retidas. O que é outeiro e monte que tem que ser nivelado? Está tratando aqui de orgulho, de soberba, de arrogância. Deus resiste ao soberbo. Onde tem soberba, ali Deus não se manifesta. O que é caminho torto? É vida dupla, é hipocrisia, é ter um discurso divorciado da vida. Onde tem vida dupla, aí o Senhor não se manifesta. O que é caminho escabroso? É um caminho fora do lugar. Onde tiver coisas na nossa vida fora da prioridade de Deus, aí o Senhor não se manifesta. As chuvas do avivamento são retidas. Mas se a igreja, pelo poder da palavra, receber o impacto da transformação do Espírito Santo, então o resultado é que Deus visita a terra com grande salvação, e toda a carne verá a salvação de Deus. Agora notem, quem estava lá escutando João Batista no deserto? O versículo 7 e o versículo 10 do texto diz que tinham multidões. Preste atenção que está no plural, multidões. Quando você lê Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3, está escrito lá que toda a circunvizinhança do Jordão, toda a província da Judéia, toda Jerusalém estava no deserto. Quem mais estava lá? Versículo 12, os publicanos, os cobradores de impostos. Quem mais estava lá? Versículo 14, os soldados. Quem mais estava lá? Mateus 3, 7, muitos fariseus, muitos saduceus. Por que eu estou trazendo isso à tona aqui? Porque às vezes, pastor Arnildo, eu começo a ler sobre os especialistas de crescimento de igreja hoje, alguns teóricos que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado no assunto, e aí escrevem livros sobre plantação de igreja, crescimento de igreja, mas nunca plantou um ponto de pregação, mas é doutor no assunto. E aí eles dizem o seguinte: você quer plantar uma igreja relevante? Dizem eles, você tem que plantar uma igreja homogênea. Eles explicam. Por exemplo, eu vou plantar uma igreja, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe média alta da cidade. Quero gente com dinheiro para investir no reino. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Ou seja, não, eu vou plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente formadora de opinião, eu quero os acadêmicos, eu quero os professores, eu quero gente que possa mudar o pensamento da nossa geração. Então eu vou plantar uma igreja do lado de uma grande universidade. Outros dizem, não, eu vou fazer outra coisa, eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe menos favorecida, vou fazer uma opção pelos pobres. Quando eu abro a Bíblia, não vejo nada disso.
Nada disso. Nada disso. Meus irmãos, entendamos isso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade. Eles são rigorosamente iguais. Iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Deus não olha como o homem olha, Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas na parede, Deus não tem opção nem por esse nem por aquele, Deus ama a todos, e a igreja é esse lindo mosaico de pessoas diferentes, mas lavadas no sangue do Cordeiro, sendo um só povo, uma só família, um só rebanho, louvado seja o Senhor. Agora, outra pergunta eu tenho que fazer ao texto. Que tipo de sermão é um sermão de avivamento? Vamos ver quais foram as ênfases do sermão de João Batista. Primeira ênfase dele, veja comigo o versículo 7. Ele alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Raça de víboras! Eu fico escandalizado com João Batista, chocado. Meus irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. O cara se levanta para pregar o primeiro sermão e chama o auditório dele de raça de víboras, mas que acidez na voz, mas que falta de polidez, que agressividade. Eu acho que se nós formos fazer isso hoje, eu acho que o auditório vai ficar vazio. Por que ele está fazendo isso? Me permita explicar. Você não pode entender esse texto, Lucas 3,7, senão à luz de Mateus 3,7. O que está lá que não está aqui? Diz lá que quando João vê essas multidões chegando, ele vê muitos fariseus e muitos saduceus vindo no meio da multidão, então ele diz, raça de víboras! Quando você lê a sua Bíblia, não dá uma espécie de urticária quando você começa a ler sobre os fariseus, não? Pensa num time complicado, que vivia com lupa na mão, procurando os pecados dos outros, mas não enxergava os seus próprios. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, podres por dentro. Esse time está lá escutando João Batista. Agora, preste atenção nisso. Os fariseus não foram sempre assim, não. Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Meus irmãos, os fariseus surgiram nesse período interbíblico para resistir à influência maléfica do helenismo, que tentava secularizar a igreja da época. Eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento. Eles surgiram em defesa da sã doutrina e da piedade. Mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência, tornaram-se hipócritas. E os saduceus, quem eram? Era também um grupo de reforma e reavivamento, eles eram da nobreza, sucumbiram rapidamente à influência do pensamento grego, é por isso que os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. O que eles ganharam em moeda de troca? Porque se tornaram também colaboracionistas de Roma. O que ganharam como moeda de troca? Preste atenção nisso. Ganharam a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Os sacerdotes eram saduceus. Entendamos isso. O templo, irmãos, era o centro do culto israelita. Tudo acontecia no templo. As festas. Agora, as festas, vinha gente do mundo todo. É só ler Atos 2, quantas nações tinha em Jerusalém. Agora, as pessoas que vinham das mais diversas nações do mundo, ao chegarem em Jerusalém, não podiam comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola sequer com dinheiro estrangeiro. Tinha que fazer a troca da moeda lá dentro da praça do templo, não podia fazer fora não, com taxas abusivas, para eles embolsarem a grana.
Nenhum adorador podia trazer de casa nenhum cordeiro, nenhuma pomba, nenhuma rola, tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo era cheia de mesas de cambistas, cheia de currais de ovelhas, cheia de gaiolas com pombas, com rolas, e eles embolsavam essa grana da exploração em nome de Deus, em nome da fé. E quando Jesus vê esse time vindo, ele diz: raça de víboras. Por que ele está falando isso? Porque para João Batista, a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. O veneno das víboras, quem botou nelas foi Deus, mas a hipocrisia quem bota no coração é o diabo. Segunda ênfase de João, sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo real do inferno. Verso 7 ainda: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Eu fico de novo escandalizado com João Batista. Meus irmãos, tem tanta coisa boa para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. O cara vai pregar primeiro o sermão sobre o inferno. Dá para entender isso? Eu posso lhes garantir uma coisa. Eu nunca vi um pastor pregando sobre inferno e na porta da igreja os crentes dão um tapinha nas costas do pastor e diz: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Eu estou sendo até mais leve da igreja hoje. Dá ibope não. Mas escute isso. É melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. Terceira ênfase de um sermão de avivamento. Ele alerta sobre o perigo real, meus irmãos, de um falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Notem que não é arrependimento e novamente arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que eu estou tratando isso aqui? Vocês sabem, vocês estão antenados, vocês conhecem as coisas, estão sabendo disso, que surgiu e está florescendo aqui no Brasil uma falsa teologia perigosíssima, chamada de hipergraça ou supergraça, que justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas assim: venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você escolhe o jeito que você quer viver, somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo. Isso não é graça, isso é desgraça. Isso mantém a pessoa no pecado e leva a pessoa para o inferno. O evangelho transforma, a graça de Deus transforma, o homem passa a ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria, tudo se faz novo. Isto é evangelho. Quarta ênfase de um sermão de avivamento. João Batista alertou sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8, de novo. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Me perdoem da expressão, pastor. Sabe o que esse auditório está fazendo com o pregador? Dando carteirada no pregador. Essa palavra é conhecida aqui em Itapeva? Carteirada? É? Sabe o que o auditório está dizendo para o pregador? Alto lá, João Batista. Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, cara. Somos filhos de Abraão, corre em nossas veias, marque sangue azul, somos descendentes do fundador dessa nação. Então pega leve com a gente. Nas minhas andanças pelo Brasil afora, eu gosto de fazer perguntas. E às vezes eu pergunto assim: e aí, meu irmão, está tudo bem com você? Você está firmado em Jesus? Firmado na graça? Pois é, claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Dependendo do lugar que eu estou, sou batista, convicto. Sou assembleiano, seguro. Os mais sofisticados dizem assim: mas é claro, pastor, eu sou calvinista. Outros: não, eu sou um arminiano, seguro. Ô meu irmão, você pode ser presbiteriano, você pode ser batista, você pode ser assembleiano, você pode ser o que você ser, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Quem leva você para o céu é Jesus. Não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra garantia, não há nenhum outro refúgio para a sua alma, a não ser Jesus e só Jesus. Finalmente,
O último alerta, ou a última ênfase da pregação de João Batista, é que ele alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. Aquela árvore que não produz bom fruto, o machado já está posto na raiz dela. E ela é cortada e lançada ao fogo. Então você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Vamos a uma outra pergunta ao texto. Esse tipo de sermão, irmãos, produz resultado? Vamos ver a resposta. Primeiro resultado, olha o versículo 10 e 11. As multidões escutam João Batista. Em tempos de avivamento, o apelo não parte do púlpito para os bancos. Em tempo de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório. Em tempo de avivamento, o apelo parte do auditório para o pregador. João Batista está pregando. E no meio do sermão, eles interrompem o sermão e as multidões perguntam: e nós vamos fazer o que com esse sermão, João? As multidões perguntam e ele responde: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Generoso. Irmãos, não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ao segundo resultado? Confira aí comigo, por favor, versos 12 e 13. Estão lá os publicanos. Publicanos era a raça mais odiada de Israel. Eles exploravam o povo, eles cobradores de impostos. Naquela época, eu estou falando agora de Receita Federal, estou falando do leão. Naquela época, Roma não tinha toda a estrutura de arrecadar tributos como você tem hoje, porque o leão está de olho em você, ele conhece mais da sua vida que você mesmo. Então o que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para alguém recolher impostos numa determinada região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais para embolsar o resto da grana. Então esse time está lá escutando João Batista. E os publicanos são mais sofisticados, eles são rasgadores de seda. Então eles se dirigem a Jesus: mestre. Faz um elogio, para tentar maciar a coisa. Mestre, e nós? João Batista responde assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não passa a perna nos outros. Veja se ele não faz falcatrua para ganhar dinheiro. Veja se ele não é desonesto nas suas transações financeiras. Veja se ele é confiável e íntegro nos seus negócios. Irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Porque o evangelho transforma o caráter, a vida, a família, o trabalho, a empresa, as economias, a política, as empresas multinacionais. O evangelho muda a sociedade. Mas vamos ver o terceiro resultado. Confira o versículo 14. Quem está lá também? Soldados romanos em território ocupado. E os soldados escutam João Batista e perguntam: e nós, ô João, vamos fazer o que com esse sermão seu? João Batista responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Do que João está falando? Quando ele diz a ninguém maltrateis, vamos entender isso. Qualquer pessoa, no exercício da sua autoridade, seja uma autoridade civil, militar, política, eclesiástica, tem que ter muito cuidado. Porque no exercício da autoridade, ele pode sutilmente exorbitar no exercício dessa autoridade
e machucar pessoas. Não maltrate ninguém. Não use a sua liderança para machucar pessoas. Segundo, não dê denúncia falsa. O que ele está falando? O problema é que os soldados estavam mancomunados, conluiados com os cobradores de impostos para ganhar propina. Então, deixa eu ilustrar. Qual o seu nome, filho? Adson. Eu vou ilustrar com Adson, me permita. Então, é o seguinte, chegava o cobrador de imposto publicando na casa do Adson. O Adson, eu vim aqui dizer para você que o imposto que você vai pagar esse ano é tanto. O Adson tomou um susto, falei, não, me desculpe, eu não posso pagar isso tudo, não. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. O Adson, é esse tanto. O cobrador de imposto publicando não discutia, não, ele ia embora. Entrava o soldado romano. O Adson, o seu imposto esse ano é tanto. Eu não posso pagar isso tudo, eu não consigo pagar isso tudo. Ou você paga, ou eu te denuncio. Se ele denunciar para um soldado romano, ia botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. Aí João Batista diz assim, contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não usa de expedientes escusos, imorais, ilícitos, ilegais, para engordar o seu salário, para juntar na sua casa riqueza ilícita. Veja se o cara não usa expedientes escusos para engordar a sua renda. O que João está pregando, irmãos? Olha o versículo 18 aí, ele está pregando o Evangelho. O Evangelho. Eu sei que essas coisas não existem mais hoje aqui no Brasil, né? Não acontecem mais essas coisas. Mas nunca é demais alertar. Bom, então deixa eu terminar. Falando sobre 3 verdades sobre o pregador. A primeira coisa que o pregador demonstra para nós, confira o versículo 15 e 16. O pregador tem plena consciência da sua identidade. Veja comigo, estando o povo, preste atenção, irmãos, ao ler sua Bíblia, estando quem? O povo. Quem é o povo? O povo são as multidões, descritas no verso 7, verso 10. Estando o povo, na expectativa, e discorrendo todos. Quantos estavam discorrendo? Repita comigo, todos. Todos. No seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. Preste bem atenção. Vou pegar uma palavra do Jeremias Pereira. O João era cara de leão. Ele não tinha medo de ninguém. Ele pregava. Ele não fazia jogo de cintura. E a multidão está lá, e ele encara soldado, ele encara cobrador de imposto, ele encara a multidão, ele encara todo mundo. Ele não muda a mensagem para agradar. Aí, de repente, o povo começou a pensar, gente, espera um pouquinho, vocês aí, esse cara aí, esse João, não é precursor do Messias, é nada. Esse cara aí, ele é o próprio Messias, é ele. Não é outro, não é ele. É ele mesmo. Com certeza é ele. 100% dos votos que entraram na urna era para ele como Messias. Não tinha concorrente. E essa convicção interna de todos, das multidões, transformam-se numa pergunta perigosa, sedutora. Pergunta assim, com aquela voz aveludada, do sibilo da serpente, e esta pergunta beija os ouvidos de João Batista, e a pergunta era esta, João, porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha a isca de Satanás aí. Se João tivesse engolido essa isca, porque outras pessoas tinham se levantado em Israel, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Se ele tivesse engolido essa isca venenosa,
Ele teria dado uma coçada na cabeça, gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém trouxe tanta gente para um deserto assim. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem no meu lado. Não, ele não engoliu a isca, não. Ele foi categórico. Ele disse, não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Este homem não aceita receber a glória que só pertence a Jesus, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. A segunda coisa que esse homem tem como pregador, isso é tão importante entender, é que ele tem consciência da sua total limitação. Meus irmãos já passaram por este ilustre púlpito grandes tribunos, grandes pregadores, os melhores e os maiores do Brasil. Vocês têm um homem de Deus, pastor Arnildo, como pastor desse rebanho. Mas não importa quantos já passaram, quantos estão ou quantos passarão por este púlpito, todos eles, todos nós, todos os nossos sucessores, todos, literalmente, são rigorosamente limitados. O pregador só consegue falar aos ouvidos, só o Espírito Santo consegue falar aos corações. Não importa como um pastor batiza, se por aspersão, se por efusão, se por imersão, todo pastor só consegue lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Todo pastor pode pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o cálice, mas só Deus pode tocar o coração das pessoas e aplicar essas verdades espirituais no coração delas. Nós somos rigorosamente limitados, somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja toda de Deus. Mas finalmente, eu termino aqui. O pregador é corajoso. Olha o versículo 19 e 20 comigo, por favor. Está escrito o seguinte: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Entendamos isso aqui, irmãos. Eu disse lá atrás que Herodes, o grande, casou-se 9 vezes, formou uma família disfuncional. Dos muitos filhos que ele teve, 4 tiveram poder político, tetrarquias: Arquelau, Herodes Antipas, Filipe, entenda-se Filipe II, esse aqui, e Lisânias. Mas ele teve muitos outros filhos. Um dia o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma. Lá em Roma mora um irmão dele, chamado Filipe I, que era casado com Herodias. Entenda isso, Herodias era filha de Arquelau, que também era filho de Herodes o Grande. Portanto, Herodias não era só cunhada de Herodes Antipas, não, ela era também sobrinha. O pecado dele, portanto, não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus de Petra. Aí Herodias, na visita que vai fazer ao seu irmão, se engraça com ele e ele se engraça com a cunhada. Herodias diz assim para ele: se você me prometer se divorciar da filha do rei Aretas, eu abandono o seu irmão, vou ser sua mulher e vou embora com você para Galileia. Herodes Antipas topou. Agora, por favor, acompanhe a cena comigo. Um dia, o Herodes desembarca na Galileia com Herodias a tiracolo. O João Batista, que era cara de leão,
não tinha medo de ninguém. Botou o dedo na cara do tetrarca e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Ele sabia que seria odiado por isso e foi. Aliás, foi preso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar a verdade. Eu fico pensando hoje, se nós fôssemos tratar de coisas, pecados pessoais dos líderes políticos da nação, se nós teríamos também vida fácil. Herodes tinha até medo dele, até gostava de ouvi-lo. De vez em quando Herodes dava uma escapadela para ouvir João Batista. Sabe do que assunto João Batista falava com ele? Juízo final. E o cara ficava mais desesperado ainda. Um dia teve uma festa de aniversário do Herodes, chamou seus convidados, estavam todos chapados, bêbados, quando a filha da Herodias dança diante deles, com muita desenvoltura, e o Herodes, bêbado, inconsequente, deu um cartão de crédito ilimitado para ela, um cheque sem fundo, ou melhor, um cheque em branco, com saldo totalmente disponível, para ela pedir o que ela quisesse. A menina tão maligna quanto a mãe, disse: mamãe, o que é que eu peço para Herodes? Herodias disse: é agora, peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira o João da prisão, bota a cabeça dele num cepo, tosa a cabeça dele. E essa cabeça pingando sangue, como um bolo macabro, entra na festa da iniquidade, a pedido de um adolescente inconsequente, por ordem de uma mulher adúltera, de um rei bêbado. E você sai dessa cena chocado, perplexo, completamente aturdido. Meu Deus, que tragédia. Só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver em desonra. O que importa para um homem não é como ele morre, é como ele ressuscita. Eu posso estar equivocado, pastor, na minha análise do mundo de hoje. Mas para mim, o mundo caminha para um afunilamento da história. Tempos sombrios parece que estão chegando. Não tem mais espaço para crentes covardes. Talvez a igreja enfrentará grandes perigos e amarga perseguição. O que eu posso lhes garantir, entretanto, é que não importa o sofrimento que você terá que sofrer, o céu indenizará todo o sofrimento. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Eu pergunto a você hoje, que pai, que mãe coloca o nome de Herodes num filho? Só um louco, ou um desavisado. Mas João Batista, apesar de morto, ainda fala. E a minha oração é que a vida dele, é que o ministério dele, é que a coragem dele, é que o sacrifício dele fale com você e comigo nesta noite. E nos levante, e nos desperte para viver uma vida plena, maiúscula, viril, cheia do Espírito Santo. Entendendo uma coisa: se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Que Deus abençoe esta igreja por mais um aniversário e que ela continue pregando o Evangelho de Jesus Cristo.
Amém.